Né? Como todos os ministrantes aqui, e falar de um pouco daquilo que nós estamos vivendo aqui na DAC, principalmente, desse crescimento contagiante, vamos dizer assim, da nossa igreja, e isso tem sido muito bom. Também a Rosiane falou, quarta-feira passada, da nossa viagem lá para BH. Eu também vou falar um pouco, porque cada supervisor teve uma visão diferente, teve uma unção de Deus ali, um derramar do Espírito Santo muito forte sobre nossas vidas. Nós entendemos muitas coisas, entendemos o que o nosso pastor tem assim, fortemente passado para nós, e nós entendemos essa visão, e hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o que nós estamos vivendo, e o que nós estamos alcançando com isso, e aonde nós queremos chegar, amém? Vou ler aqui com vocês, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Jeremias 29, 11. O tema eu coloquei: os planos de Deus são perfeitos para nós. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Amém? Essa passagem encontra-se lá em Jeremias, e foi uma carta que Jeremias, o profeta, fez para o Nabucodonosor, que ele tinha aprisionado o povo judeu, o povo de Deus, né? E nessa carta, no começo do capítulo, Deus fala ali para o povo, para eles não pararem, construírem suas casas, terem os seus filhos, multiplicar, trabalhar, e não parar porque eles estavam sendo escravizados ali, ou porque eles estavam sendo aprisionados ali. Porque Deus tinha um plano na vida deles, que era um plano de perseverança, um plano de vida para aquele povo, de prosperidade. Aqui no Velho Testamento, Deus trata com o povo de Israel. A gente teve aí no final do ano passado, no começo desse ano, várias ministrações do pastor Ronaldo sobre isso, sobre o povo andando ali pelo Egito com Moisés, e sempre Deus ali libertando eles, e o povo desobedecendo o que ele queria, e Deus ali dando condições para eles se reerguerem, castigando em algumas vezes, mas abençoando. Aqui nessa passagem, por exemplo, Deus fala que depois de 70 anos eles iam sair de lá, Deus ia tirar eles daquele lugar, e ia fazer com que eles voltassem para a pátria deles e ser próspero, o povo de Deus, o povo judeu. Então, para você ver que desde aquela época Deus tem um propósito sobre nossas vidas, Ele tem um plano, e eu coloquei plano perfeito, não para convencer vocês que nós somos perfeitos, ou que os planos que nós traçamos para com Deus são perfeitos. É perfeito porque é Ele que faz, é Ele que quer, é Ele que, desde quando nós nascemos, Ele tem algo para nós. Eu vou ler aqui Efésios 1:4, que diz assim: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio de Jesus Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Então, aqui nessa palavra, aqui nesse versículo, fala que desde a criação do mundo, Ele já tinha um propósito, Ele já tinha um plano para nós. E muitas vezes nós queremos fazer o plano do nosso jeito. Nós estamos aqui na igreja, nós frequentamos a igreja, nós entramos para a igreja e nós traçamos os planos que nós queremos que Ele faça na nossa vida. E muitas vezes não é assim que funciona. Porque os nossos planos são infinitamente menores do que Deus tem para nós. As ministrações que estamos tendo aqui sobre uma igreja melhor, sobre uma igreja ideal para nós, mostra isso, que nós teremos dificuldades, assim como nessa passagem, o povo judeu estava aprisionado, estava tendo dificuldade, estava sendo aprisionado, mas mesmo assim, Deus estava com eles, assim como está com nós hoje, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Então nós temos que traçar os nossos planos, seja ele quais forem, mas, primeiramente, nós nos adequarmos esse plano ao plano de Deus, ao plano que Deus
quer sobre a nossa vida. Então, eu vi uma pessoa falando que a gente tem que se mover no propósito de Deus em nossa vida. Se mova no propósito de Deus, que as coisas vão acontecer, que os seus planos traçados, Ele vai fazer. E eu fiquei pensando naquilo, porque assim, às vezes eu leio alguma coisa, esses versículos mesmo, eu leio e durante o dia Deus vai me dando várias coisas assim, e cada dia eu leio os mesmos versículos e Deus dá coisas diferentes do que eu tenho vivido naquele dia. E viver no propósito, se mover no propósito, no plano de Deus, o que seria? E eu fiquei pensando nisso. Então, a gente está numa igreja em célula, nós fazemos, nós trabalhamos, nós nos esforçamos, nós clamamos o nome de Deus aqui, para que Ele traga pessoas, nós fazemos isso todos os dias. Mas o que é o propósito de Deus na nossa vida? É que nós nos empenhamos e amamos isso que nós estamos fazendo. Nós temos que amar isso, nós temos que ter uma verdadeira paixão por Jesus, temos paixão em adorá-lo, nós estamos fazendo isso, mas nós somos uma igreja em célula que temos vários líderes formados, mas nem metade abriu célula ainda. Então a gente tem que fazer algo para que esses líderes acordem, né? Vivam esse chamado verdadeiramente. E aqui em Provérbios 16:3 fala assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então a própria palavra fala que se nós consagrarmos nossos planos, os nossos desejos, né, os nossos sonhos diante de Deus, Ele vai fazer, mas nós temos que se mover nos planos de Deus, do que Ele tem para nós. Eu assisti um filme, uns meses atrás, sobre aquelas, eu não sei se vocês, os mais novos, vão lembrar, daquelas duas tenistas. O nome do filme chama King Richard. É o pai das duas tenistas, que é uma história real, que desde quando elas nasceram, ele tinha um plano para elas e ele tinha um sonho que elas virassem tenistas profissionais. E aquele filme me tocou muito no meu coração sobre o que Deus faz na vida da gente e sobre o cuidado que Ele tem na vida da gente. Aquele pai, ele se dedicou no plano que ele traçou para aquelas duas meninas. E o filme inteiro fala sobre isso. Se você tiver a oportunidade, assista esse filme, que é muito bom, e você vê um cuidado assim do que é realmente seguir um plano. E isso tem muito a ver com a gente, nos dias de hoje aqui na DAC. Ele tinha 5 filhos, e essas duas meninas mais novas, ele começou a treinar desde os 10 anos de idade. E sofreu vários ataques por isso. E ele saía, ele trabalhava à noite, e ele ficava o dia inteiro com essas meninas depois da escola, treinando ela, fazendo treinamento pesado de tênis, tudo, porque ele era treinador, a esposa dele era treinadora, mas ele sofreu vários ataques por isso. A vizinha dele incomodava ele, falava que ia chamar lá o Conselho Tutelar dos Estados Unidos, e até mesmo chamou algumas vezes, e denunciou ele por maus tratos, por fazer aquelas meninas se empenharem naquele treinamento. E todas as vezes que chegava alguém lá do governo, alguém da cidade, alguém do município lá para perguntar, ele falava assim: eu tenho um plano. E a própria esposa dele falava assim para ele: você não acha que você está pegando muito pesado com essas meninas? E ele falava: eu tenho um plano traçado para elas e eu não vou sair desse plano. E continuou, e as meninas obedecendo aquele pai e fazendo tudo o que ele queria, e treinavam na chuva, e treinavam no final de semana, e o filme foi desenrolando, e até que ele começou a entender que elas precisavam de um treinador mais conhecido, um treinador mais gabaritado, mais conhecido no meio ali do esporte, e ele foi atrás desse treinador, e com muita astúcia, muita inteligência, ele conseguiu que um treinador lá muito famoso, que treinava na época vários esportistas que até hoje passam aí na televisão, ele conseguiu um contrato com esse cara, mas do jeito que ele queria. Ele se mudou de estado para levar essas meninas, e fez com que esse treinador, somente na promessa,
pagasse para ele uma casa, desse um emprego para ele sustentar as meninas e ainda treinasse no clube lá, que o tênis é um esporte caro, né? Treinasse as duas. E o treinador viu a capacidade das meninas e aceitou. Fecharam o contrato, levaram eles lá. Só que assim, a gente aqui no Brasil, acostumado com esporte, com futebol, a gente sabe como é que funciona, né? Desde o começo, desde pequeno, as pessoas, os garotos ali, faz o contrato, já tem que colocar para jogar, para aparecer, para ganhar um dinheiro na mídia, para fazer um comercial, tal. A gente sabe como é que funciona. Só que durante 3 anos, essas meninas treinaram e não apareceram. Aparecia lá as equipes de TV, porque sabiam já que tinham 2 meninas muito boas treinando, mas elas não participavam de categorias, de campeonatos da categoria da idade dela, não participavam de nenhum torneio da idade delas, somente treinavam. E o treinador já estava ficando doido já, porque ele estava tendo um gasto absurdo com aquela família e não estava tendo retorno. E aí ele chegou no pai da menina e o pai falou: eu tenho um plano para elas e não vou sair do meu plano, seja lá você quem for. E aí teve uma discussão, ela falou: mas eu que pago suas contas, não sei o quê. E o pai falava: confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Mas todo mundo duvidava do que ele estava fazendo, até mesmo a televisão, a mulher, até mesmo as filhas, mas elas não podiam fazer nada, né? Porque eram crianças e estavam na obediência do pai. E até que uma delas fez um jogo, e aí chamou a atenção da mídia, ela conseguiu que ele autorizasse ela a fazer um jogo, e ela foi muito bem. E aí chegou um patrocinador lá para contratar eles, para fazer um contrato com elas, um contrato de publicidade de 3 milhões de dólares. A menina não tinha nem começado a jogar ainda. E aí essa parte que eu achei muito interessante, que foi que eles estavam numa sala, e a menina lá, a mãe, o pai, o treinador doido para assinar aquele contrato, porque ele queria a parte dele de volta, porque ele já tinha investido muito dinheiro. E o pai olha para a menina, dá o contrato na mão dela e fala: agora a decisão é sua, você decide. Mas eu falo que eu tenho um plano para você ainda. E aí ela olhou aquilo e falou assim: eu não vou assinar, porque eu confio no seu plano, pai. E ela não assinou. O treinador ficou doido, a mãe ficou mais doida ainda. Conclusão, para terminar essa história. Ele colocou uma no torneio, a outra ele segurou para mais tarde. E depois de mais 3 anos, elas já estavam na mídia e tinham fechado um contrato com outra empresa de 15 milhões de dólares. Então, o que me tocou nisso? É que o Pai, Deus, trazendo para o que nós estamos vivendo hoje, Deus, Ele tem um plano para nós. Ele já tem um plano traçado. E muitas vezes, nós aceitamos qualquer coisa. Nós aceitamos qualquer coisa que vem, a gente recebe uma bênção, recebe um carro, uma moto. Não que isso seja bom, não que isso seja aquilo que Deus tem nos dado, mas Ele tem algo muito mais, infinitamente melhor para nós. O que nós estamos vivendo hoje aqui na Visão Celular, e é o que eu vi lá em BH, é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Todos os dias nós falamos aqui, e ainda tem gente que critica, só fala de célula, só fala de célula. Mas quando eu fui lá e eu vi pastores muito mais velhos do que nós, né? Pastores que não precisavam estar lá. Pastores que já tinham ganhado tudo na vida, mas que há vários anos largaram tudo, o dinheiro, o emprego, e foram viver a Visão Celular, foram viver aquilo que Deus, o propósito de Deus, o plano perfeito de Deus. O plano perfeito de Deus não é aquele que vai te dar tudo, a sua vida vai ser perfeita, a sua vida vai ser maravilhosa, não é isso. O plano perfeito de Deus é aquele que vai te levar para o céu, é aquele que vai fazer com que a pessoa que está do seu lado sinta a presença de Deus e sinta a vontade de fazer aquilo que você faz, você sendo um líder. Então é aquilo que te contagia. Eu saí de lá muito contagiado, querendo muito falar aquilo que eu aprendi lá, aquilo que eu vi lá. Porque um pastor com
67 anos, igual a Rosiane falou na última quarta-feira, doente. E o cara saiu de lá, saiu do repouso dele para ir lá, para ministrar para não sei quantos pastores que tinham lá, para abrir a visão dele e falar que a maneira que eles estavam trabalhando na igreja deles era errada, que a gente tem que ganhar almas para Jesus, que nós temos que ser apaixonados por pessoas que estão aí fora. Graças a Deus, nós estamos vivendo isso aqui na DAC. Nós estamos começando a colher os frutos que nós estamos plantando, mas tem muito a fazer ainda. Nós somos uma igreja da porta para fora, nós não somos uma igreja aqui dentro. Aqui dentro nós adoramos, aqui dentro nós recarregamos as energias, recarregamos as baterias, mas a nossa missão é lá fora. A nossa missão é sair aí, fazer célula, ir atrás das pessoas que estão perdidas. Deus, Ele ama a pessoa que está perdida no mundo. E por que nós não vamos amar essas pessoas que Ele ama? Nós temos que ser iguais, nós temos que sair e ir atrás dessas pessoas, porque essas pessoas, um dia elas estão lá no mundo como nós estávamos, como nós chegamos aqui todo destruído. Uns vieram, como foi a lição dessa semana aí na cela, por interesse. Agora nós vivemos pelo propósito, que é o propósito de ganhar vidas, de ganhar almas. E isso nós temos que contagiar uns aos outros. Os líderes que estão parados ainda, que não abriram células, eles têm que entender isso. Não é um diploma, não é só uma marca de estar aqui, um supervisor, uma liderança. É você amar o próximo, é você entender o seu plano diante de Deus. É você saber que aquilo que Deus tem te dado todos os dias, que é mais importante do que qualquer bênção material que você tenha, que é a vida, que é o Espírito Santo soprando sobre você, que é o Espírito Santo agindo sobre você, você tem que passar isso adiante. Você tem que passar isso à pessoa que está do seu lado, no trabalho, a pessoa que está do seu lado na escola, a pessoa que está do seu lado no ônibus, a pessoa que você está trabalhando aí e você vai atendê-la, você vai falar com ela com um sorriso, com algo de bom para oferecer para essa pessoa. É isso que nós precisamos fazer. O Rodolfo Abranches deu uma entrevista e foi muito legal o que ele falou. Acho que foi a melhor explicação que ele deu, porque ele cantava no mundo, ele tinha uma banda. E a pessoa falou assim para ele: como é que aconteceu de você parar de cantar as músicas da banda e começou a cantar a música de Deus? Ele falou assim: eu não parei com nada. Eu continuo da mesma forma. Eu canto o que eu vivo. Antes eu cantava o que eu vivia. Antes eu fazia o que eu vivia. Na loucura, na pornografia, nas drogas. Eu fazia o que eu vivia. E hoje eu continuo fazendo o que eu vivo. Só que eu vivo Jesus Cristo. Eu vivo aquilo que a palavra fala para eu viver. Eu vivo o Evangelho e eu canto isso. Eu canto para as pessoas virem até Jesus, conhecerem o Evangelho, conhecer aquilo que Deus tem para nós. E eu achei muito legal essa referência que ele fez, que ele continua vivendo da mesma forma, só mudou agora a vida dele. Então é isso que nós temos que fazer. Lá no mundo, nós vivíamos como? Faça uma retrospectiva aí na sua mente agora. Como é que você vivia? Doidão, loucão, fazia tudo de errado e fazia intensamente. Fazia até com uma certa alegria, você gostava de fazer isso. E por que aqui na casa de Deus a gente não vai fazer? Por que numa igreja dessa linda, que dá oportunidade para todos nós trabalharmos, fazer alguma coisa a favor do reino, nós fazemos de qualquer jeito? Primeiro probleminha, nós queremos desistir. Aquele irmão ali é muito abençoado, a célula dele é cheia de gente, mas por que a gente fica olhando muito das coisas do outro e não queremos fazer? Nós temos que ter mais intimidade na presença de Deus. Nós temos que chegar mais, temos que ler. Eu e a minha esposa, nós colocamos uma meta nesse ano de ler, além da Bíblia, lógico, vários livros para nos capacitar, para nos ensinar, e nós estamos fazendo isso. Todo mês nós estamos lendo, e Deus tem colocado algo novo na nossa vida. Quando eu vim para a igreja, todo mundo sabe o propósito que eu vim, já falamos aqui várias vezes, maçante mês, problema familiar, problema de casamento, mas só foi resolvido quando eu entendi o plano de Deus na minha vida.
Quando eu olhei para Deus e falei, Senhor, seja feita a tua vontade, daquilo que o Senhor quer que eu faça. E aí sim eu comecei a viver o propósito, comecei a viver o plano de Deus na minha vida. E tudo se fez novo na minha vida. Minha família, meus filhos, todo mundo na presença de Deus. Agora eles casados, trouxeram aí o Vilão e a Melissa para a nossa família. E eu amo os dois, amo como se fossem meus filhos. Mas assim, eu não era dessa maneira, vocês sabem disso. Mas foi o plano de Deus na minha vida. Então hoje eu vivo aquilo que Deus tem para mim. Eu não me importo se tenho dificuldade financeira, se acontece algum problema aqui ou ali. A vida da gente não é perfeita. A Rosiane falou aqui quarta-feira passada, o que ela passou em dezembro, e estamos pagando até hoje, né? Isso aí, mas é tudo para a honra e glória de Deus, porque lá na frente nós vamos saber lidar com essa situação. E cada dia mais, o que acontece na vida da gente é para que a gente deixe um pouco de nós para trás e coloque um pouco mais de Jesus. E nós vamos se transformando numa cópia de Jesus, para que Jesus use-nos no ambiente familiar mesmo, de ajudar os outros casais, de ajudar as famílias, de ajudar um amigo, ou até mesmo um parente ali que está em dificuldade. Mas o que nós queremos fazer sempre é a obra de Deus. Nós saímos com alegria das nossas casas quando a gente vai fazer supervisão, quando a gente vai fazer as nossas células, nós fazemos isso com alegria. E Deus tem nos provado, mas Deus tem nos aprovado também. E isso é maravilhoso, então não deixe isso de lado. Você tem algo maravilhoso para fazer. Jesus morreu por nós na cruz para que nós fizéssemos a grande comissão. Para que nós ganhássemos almas. Foi uma ordem que Ele deu: vão e façam discípulos, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês. Então por que a gente tem tanto medo? Por que a gente tem tanta vergonha? Isso a gente tem que vencer isso. Isso é o inimigo que coloca na nossa mente, coloca na nossa cabeça, porque eu era uma pessoa tímida, eu era uma pessoa que não falava em público, e na minha célula tem o Joãozinho está aí, o marido da Sâmia. Ele também, eu vejo nele a maneira que eu era, e eu estou ajudando ele a vencer esse medo. Ele chegou na célula dele, mal falava, nem conseguia responder as perguntas. Hoje ele tira sarro até do pança, que não é difícil, né? Que não é difícil. Mas é isso que nós temos que fazer, é deixar Jesus. E foi legal, porque quando ele passou no encontro, ele voltou e falou: Cleito, me ajuda, eu quero mudar. Então Jesus escutou isso e está fazendo a obra na vida dele. Na vida da Sâmia, já é uma líder de célula, já tem a célula dela lá, uma bênção. E é isso que nós queremos. Nós temos que ter a vontade de fazer. A vontade de fazer. Deixa essa paixão de Jesus, sabe, entra de cabeça aqui na nossa visão celular, porque nós não estamos brincando aqui de fazer igreja. Eu já brinquei de fazer igreja da onde eu era. Não estou falando mal da onde eu era, não. Eles só entenderam da maneira errada e passaram isso de geração em geração. E se depender deles, eles vão ficar lá até se alimentando, fazendo cursos e mais cursos de teologia, falando da palavra e tentando falar de família, tentando organizar alguma coisa lá. Mas Deus me mostrou que nessa viagem também algo simples, que foi que na hora que a gente foi embarcar, a gente foi pegar o avião lá, e aí passou a mala lá naquele detector lá, né? E aí passou quase todo mundo, e aí quem que foi parada? A Gabi, né? Tinha que ser. E aí enquanto ela estava lá assim, ó, sendo toda revistada lá, e eu estava olhando os aviões lá, né? Os aviões parados, uns já pousando, outros saindo. E eu pensei assim: puxa vida, a nossa igreja está dessa maneira, como um aeroporto. Está chegando pessoas novas e saindo pessoas líderes para fazer o evangelho aí fora. Então é assim, a igreja é em movimento. Entra gente, sai gente, não que sai gente, mas assim, sai prontas para liderar. Elas vêm aqui, entendem a visão, fazem o curso
e já abrem a célula para fazer a diferença lá fora. É isso que nós precisamos. As igrejas estão paradas. O pastor cansa de falar isso, e eu entendi isso claramente, não porque a gente não estava escutando o que ele estava falando, mas tocou no meu coração. A igreja que eu era, se eu for lá hoje, estão as mesmas pessoas, e olha que faz 10 anos que eu saí de lá. Estão as mesmas pessoas, mais velhas, estão lá. E a igreja se mantém com os filhos deles, que vivem desculpa falar, mas uma vida dupla, porque vai lá na igreja só no dia do domingo. Não fazem nada. Não fazem nada. Nós aqui, qualquer jovem aqui, qualquer líder de célula novinho aqui que tem aqui, já fez muito mais do que as pessoas adultas lá. E é isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que entender. Nós não estamos aqui para ficar sentado. Nós não estamos aqui na ADAC. Eu vou falar ADAC agora, porque nós temos que amar nossa igreja também. Porque nós estamos aqui para fazer a diferença nessa cidade, e nós vamos fazer. Queira eles lá fora ou não. Mas eu vejo, depois que eu vi de lá, da visão do DNA, eu vejo que nós vamos quebrar essa barreira, vamos quebrar esse preconceito. E a ADAC vai ser uma igreja que vai treinar líderes de outra igreja, pastores de outra igreja, e nós vamos ganhar o litoral inteiro para Jesus, através dessa visão celular. E é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós temos que colocar na nossa cabeça, não é somente na nossa igreja, é aí fora. Não é somente crescer aqui dentro, inchar, ficar uma igreja grande, linda, que já é isso. Mas nós queremos fazer isso lá fora, com outras igrejas, em outros lugares, porque tem pessoas que precisam disso, e as pessoas que precisam de Jesus são muito maiores do que um ego nosso de querer que a nossa igreja faça tudo. Nós temos que passar isso adiante, e nós vamos passar, porque isso é a grande comissão, isso é o chamado, e é o plano de Deus na vida de cada um nessa cidade, nesse estado, nesse país. Como o pastor fala, nós vamos ter um grande avivamento, e eu creio nisso. Depois do que eu vi lá, pessoas, homens, fazendo a diferença lá naquela cidade, homens que não precisavam estar ali, homens que já podiam estar descansando, sabe, aposentados, mas não, eles estão ali com uma paixão verdadeira. E o que me chamou a atenção também, a hora que ele falou, eu até chorei na presença de Deus, foi quando ele falou assim, que a igreja lá é linda, a igreja lá é gigantesca, num bairro nobre, e ele falou, olha, se vocês estão vendo aqui a nossa estrutura, a nossa igreja, o tamanho da nossa igreja, linda, não temos problema de som, é de última geração, nosso telão, tudo isso, mas toda vez que eu subo aqui, e nós temos mais de 2.000 células, mas toda vez que eu subo aqui para ministrar, o Espírito Santo me toca, que eu ainda estou devendo para Jesus. Então, se uma pessoa dessa está devendo para Jesus, imagine eu, com mais de 30 anos de igreja, e agora que eu estou aprendendo a ministrar, agora que eu estou aprendendo a fazer célula. E aí eu passo essa pergunta para vocês, o que nós estamos fazendo? Vamos arregaçar mais as mangas ainda. Eu sei que a gente fala aqui, mas eu já estou fazendo, mas você pode fazer mais. Porque no seu trabalho, se você é cobrado, você faz mais. Porque na sua casa, se você é cobrado, você faz mais. Porque aqui, você que pratica esporte, se você é cobrado, você treina mais. E por que aqui é diferente? É difícil. Eu era um cara que não lia, não gostava de ler. Eu dormia. E hoje eu li. Eu leio vários livros, já li vários livros, leio a Bíblia, oro também, porque antes eu não orava também, né? Crente velho não ora, só vive na terceirização da oração, sabe? Ore por mim, eu venho aqui na frente, o pastor ora por mim, não sei o que, ora por mim, minha mãe ora por mim. Não, isso aí não funciona, porque Deus quer ouvir você, Jesus quer falar com você, não é através dos outros. Jesus quer que você fale com Ele. Jesus quer ver a sua voz, quer ouvir a sua voz. Ele está do seu lado todos os dias. O Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis, para ouvir a sua voz, para sentir o seu carinho, para sentir o seu amor, para sentir a sua adoração. E nós estamos aqui adorando numa adoração linda, maravilhosa, mas nós temos que passar isso daquela porta para fora. Nós temos que fazer da nossa célula uma continuação aqui da igreja. Nós temos que fazer da nossa célula impactar o vizinho, o bairro,
ali tem uma célula da ADAC. E ali é diferente. Ali o povo adora, ali o povo fala da palavra. E não deixar que as coisinhas pequenas nos atrapalhem. Não deixar que alguém falando alguma coisa disso ou daquilo te atrapalhe na sua visão, te atrapalhe no seu plano. Continua. Nós devemos viver uma vida evangelística, que é uma vida de falar de Jesus, de falar daquilo que Deus tem para nós, de trazer pessoas, de convidar. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, mas eu convido, mas ninguém vem. Mas vai convidando, a semente está sendo plantada, uma hora ele chega lá, você pode ter certeza. Aconteceu eu garanto que na célula de vocês tem várias pessoas que vocês convidaram várias vezes, e depois de 1 ano, 2 anos, ela apareceu lá, aceitou Jesus. Muitos hoje são líderes e são transformados através desse convite. Qualquer um usa a sua maneira de falar, o seu meio de se comunicar aí da sua maneira, e convide as pessoas. Faça a grande comissão, faça o chamado, discipule aqueles que são líderes, discipule os seus discípulos aí, conversem com eles, fale que essa visão é maravilhosa, não é nós que estamos falando aqui, é a Bíblia que fala, As igrejas verdadeiras e contagiantes não surgem de programas e eventos, ela surge da fé e dos valores do próprio coração transformado. Então assim, hoje você vê aqui a ADAC cheio de coisas para a gente fazer. Culto das mulheres, festa junina, né? Teve talk show, teve um monte de coisa. Mas nós não começamos assim, nós estamos fazendo isso agora porque Deus está enviando trabalhadores. A mídia hoje está maravilhosa, esses vídeos aqui estão, né, cada vez melhores, lindos. Mas isso não é o suficiente. Isso é só algo que nós estamos colhendo do trabalho que nós estamos fazendo, das pessoas que nós estamos ganhando, de jovens que estão querendo trabalhar de alguma forma, mas todos eles têm as células dele, todos eles fazem célula, todos eles são líderes. Então é isso que nós temos que entender, nós temos que fazer nosso verdadeiro chamado, para que Deus acrescente algo a mais, acrescente muitas coisas sobre nós, e que nossa igreja cresça cada vez mais em tudo. Quem iria imaginar que um dia a gente estava lá no Tinga, lá quando o pastor falava, não, mas eu não sei isso. Quem imaginava que nós íamos ter um telão desse tamanho? Quem imaginava que iam vir pessoas que conseguissem fazer vídeo? A gente só via isso no YouTube, nas igrejas dos pastorzão aí para fora. Nós não devemos nada para eles, porque o Espírito Santo que habita lá, habita aqui também, em nome de Jesus. Então só depende de nós, chamarmos a presença do Espírito Santo todas as vezes, nós individualmente, porque nós somos o corpo de Cristo, e nós verdadeiramente fazemos, cada um de nós somos a igreja de Cristo, e juntos nós vamos morar no céu. Eu imagino que Deus lá do céu, Ele fica olhando quando no culto de domingo, no culto de quarta, nós pulando aqui, um bando de doido aqui pulando, não vou falar bando de louco, senão você achar que é corintiano, mas não é não. Um bando de doido aqui pulando para lá e para cá, adorando a Deus. E Deus olha lá de cima e fala assim, lá na ADAC, o meu plano está funcionando. O meu plano está sendo executado maravilhosamente. Porque é difícil. A gente vê hoje aqui, por perto, uma igreja que adora como nós estamos adorando. E eu não estou puxando sardinha para nós, não. É porque isso tem que ser falado, para que nós temos, o nome de Jesus tem que ser honrado. Porque nós não estamos pulando aqui para pastor, para supervisor, para ninguém. Nós estamos fazendo isso porque nós amamos a Jesus. Nós queremos cada vez mais o poder e a presença dEle aqui nessa igreja, nas nossas células. Então, todas as vezes nós já entendemos que a adoração é em primeiro lugar. Que a adoração é o que nós mais queremos na presença de Deus. E o mais Ele vai acrescentar sobre nossas vidas. Então nós temos que fazer isso todos os dias. Não só aqui, mas na nossa intimidade, na nossa casa. Fechar a porta do nosso quarto, colocar um louvor lá, colocar uma adoração e adorar como nós adoramos aqui. Porque nós somos uma igreja clara e verdadeira. O que nós fazemos aqui dentro, nós vamos fazer lá na rua. E é isso que vai impactar as pessoas que estão lá fora. Porque nós não vamos ter diferença. Todo mundo vai saber, aquele lá é um cristão da ADAC, aquele lá é da ADAC. Porque nós vamos ser diferença, nós vamos ser luz e sal aí fora, em nome de Jesus.
E é isso que nós queremos cada dia mais. Nós supervisores estamos aqui e passamos lá naquela conferência e voltamos impactados. E nós queremos que vocês também estejam nessa visão com a gente. Nós estamos precisando que vocês busquem cada vez mais, se empenhem cada vez mais, não para nós, mas para vocês mesmos, para vocês buscarem mais e mais a presença de Deus, e Deus vai fazer coisas maravilhosas que vocês nem têm imaginação para pedir na presença dEle, porque isso tem acontecido na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa feliz, hoje eu posso falar que a minha casa, todos nós somos felizes na presença de Deus. Todos nós, se você for perguntar, nós temos problemas? Temos sim, mas o que Deus tem nos feito, o que Deus tem nos dado, é muito maior do que qualquer probleminha que acontece aí fora. Porque nós já sofremos na mão do diabo, mesmo estando na igreja, mas hoje nós vivemos o verdadeiro evangelho para que pessoas sejam curadas através do nosso exemplo, do nosso testemunho. E é isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que aprender na presença de Deus. Então não fique parado. Você que é líder aí e está com medo, ou está com vergonha ainda, eu não consigo convidar. Faça uma oração aí com Deus, sabe, bem sincera mesmo, para que Deus mostre para você aquilo que você tem que deixar na presença dEle, para poder fazer a diferença nessa cidade. Nos ajude. Nós somos uma igreja, hoje aqui dentro da igreja, mais de 500 pessoas aqui. Já pensou se cada um de nós tivesse uma célula? Seria uma bênção, seria uma maravilha, né? E isso não está difícil de acontecer. Mas eu falo uma coisa para você que está parado: corra, porque isso vai acontecer. E se você não correr, você vai ficar para trás. E eu creio que isso não vai demorar a acontecer, porque Deus quer rapidez e Ele está com pressa de salvar almas aqui nessa cidade. Amém? Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração.